Continuando o vídeo passado, né? Que umas pessoas me escreveram pedindo para dar uma detalhada melhor naquilo que foi dito. Então, assim, esse universo, esse mundo, ele é constituído de fenômenos que seriam uma espécie de programas, tá? Programas. O primeiro fenômeno, que é a consciência projetada neste mundo, nessa realidade virtual, neste mundo de sonhos, né? Como as escrituras vão usar essa palavra de sonho. O primeiro fenômeno que ela se associa é o corpo-mente. O corpo, essa plataforma, seria uma espécie de código-fonte de toda a realidade existente. Para quem tem algum conhecimento de programação, o código-fonte nos programas ou na informática, enfim, é aquilo que vai definir como é que todos os demais programas que forem inseridos na máquina, né, no computador, no celular, enfim, como é que eles vão rodar. É o código-fonte que determina a dinâmica e a realidade que constitui o que está dentro da máquina, dentro do celular. Então, o corpo-mente seria o primeiro código, o código-fonte, que a consciência se associa. E é a partir desse código-fonte, que é o corpo, né, na experiência humana, que vai ser determinado tudo o mais que se relaciona a essa experiência. Assim, um ser humano vai experienciar experiências, fenômenos que dizem respeito à condição humana. Assim como um cachorro vai experienciar fenômenos caninos. Sabe aquela história que o sapo sapeia, a borboleta borboleteia e o ser humano humaneia? É isso. Por quê? Porque cada forma presente aqui tem um código-fonte. E é a partir deste código-fonte que as outras experiências vão se desenhar para essa plataforma. O ser que nós somos, que essa presença consciente, essa presença sem forma, não tem forma, não tem qualidade, não tem atributo, não tem cheiro, não tem cor, não é densa, não é sutil, ok? Mas ela existe. Então eu sei que eu existo, eu sou essa presença, eu estou aqui, eu existo. E a minha única qualidade, o meu único atributo, aquilo que diz da minha natureza, é ser consciência, é estar consciente. Então, essa forma aqui é o código-fonte e todas as outras formas apreensíveis por esta forma aqui são os fenômenos com os quais ela vai tomar contato. E ao tomar contato com esse fenômeno, novas realidades vão surgindo, novas realidades vão se desenhando, ou seja, novas experiências vão acontecendo. Cada fenômeno presente nesta realidade é uma espécie de programa. Os fenômenos em si mesmos, eles não têm existência, ou seja, eles não têm vida própria.
Eles não são uma entidade, porque a única coisa que existe é o ser. Então qualquer outra coisa para existir tem que ser permeado, tem que ser vivificado pelo ser. Então a primeira coisa que o ser vivifica é este corpo-mente, é o código-fonte. O código-fonte, tomando contato com outros programas, outros fenômenos, esses fenômenos são igualmente vivificados. Por quê? Porque o ser está aparecendo aqui, o ser está permeando isso aqui. Metaforicamente, metaforicamente falando, nós estamos aqui, tá? Existe uma só consciência, mas ela está projetada aqui nesta forma, aí nessa forma e em todas as outras formas que a gente conhece neste universo. Então, quando aparece um pensamento aí de vou construir um novo sistema político para mudar o mundo, esse pensamento é uma ideia, ele é feito de palavras, ele é feito de conceitos. Por si mesmo, esse pensamento não tem vida, não tem como o pensamento sozinho ir fazer alguma coisa. Então, esse pensamento, ao ser iluminado pela luz do meu próprio ser, que significa vida, existência, quando esse pensamento surge aqui, ele recebe a luz da atenção do meu próprio ser, e ele é vivificado, esse pensamento se personifica como se fosse o próprio ser. Por quê? Porque tudo é consciência. Então tudo aquilo que surge no campo da consciência e recebe atenção, ou seja, recebe consciência, se personifica como se fosse a própria consciência, o próprio ser. Isso aqui, corpo, mente, está personificado como ser, porque o ser está presente aqui. Então todo pensamento, todo desejo, toda emoção, todo sentimento, toda percepção, seja na forma de visão, olfato, tato, enfim, quando isso aparece no campo da consciência e recebe a atenção da consciência, isso se personifica como se fosse a própria consciência, como se fosse o próprio ser. Por quê? Porque nada disso em si mesmo tem existência ou pode existir sem o ser, sem a consciência. E aí, como eu disse, isso aqui, o corpo, mente, é o código-fonte. Então, é a partir dessa estrutura, desta plataforma, que todos os outros programas estão sendo acessados. Então, não é o ser, não somos nós, que em si mesmos somos apenas a presença consciente aqui, que está escolhendo o que vem, o que não vem. Não. O que está determinando o que vem, ou seja, o que está determinando com o que isso aqui toma contato nessa existência, é a própria estrutura mental que se configurou aqui. Veja, é aquilo que o Nisargadatta falava, muito bem, colocava net. Se está sendo visto, percebido, sentido, pensado, desejado, imaginado, não é você. Qualquer coisa que possa ser percebida, qualquer coisa que apareça em você, não é você. Entretanto, o código-fonte produziu uma identidade, uma autorrepresentação dele mesmo, que é o ego, que é isso que a gente chama de pessoa, que é isso que comumente nós chamamos de nós. Este fenômeno existe porque ele, como qualquer outro fenômeno que surja no campo do teu ser, está sendo permeado, está sendo vivificado por você. Portanto, ele se personifica como você. Não sei se tá ficando claro, mas enfim, deixa eu ver quanto tempo tem. Tá.
falar mais um pouco. Então, o ser que nós somos, por ser a única coisa que existe, e sendo a única coisa que existe, tem um poder de projetar realidades, assim como a sua mente tem o poder de projetar o sonho noturno. Não é você a pessoa que projeta o sonho, que determina, eu já vou sonhar assim, assado, vou acordar a tal hora do sonho. Não, é a sua mente que simplesmente te joga lá. Você, ego. Da mesma forma, a consciência que nós somos tem o poder de projetar uma realidade feita de fenômenos, onde ao se personificar como esses fenômenos, o próprio ser que nós somos pode vivenciar experiências limitantes, porque tudo nesta realidade tem uma limitação, ou várias. O ser, através das formas criadas por ele mesmo, pode se auto-experienciar como essas formas. A pergunta de sempre, né? De 1 milhão. Por quê? Porque quis? Porque simplesmente por existir esse ser gera vida? Não sei. Eu só sei que aqui, se você for para a tua experiência e começar a investigar, você vai ver que o tempo todo você está aparecendo como o fenômeno que surge no campo consciencial do teu próprio ser. É que existe um certo equívoco entre os buscadores que pensam que ao se auto-revelarem, ao se reconhecerem como a consciência aqui sempre presente, isso significaria que haveria um recolhimento mental, experiencial da plataforma para o modo de ser existir apenas como consciência, livre de qualquer limitação, posicionada como uma testemunha. Mas veja, isso é um equívoco, porque não tem como o ser ficar aqui e o fenômeno ali. Quando surge o fenômeno, as duas coisas estão juntas. Então, quando surge um pensamento, é você aparecendo como aquele pensamento. Quando surge uma emoção, um desejo, uma percepção, é você aparecendo como aquilo. Sem, no entanto, perder a sua natureza de ser, presença, consciência. Mas veja, como eu falei no outro vídeo, o objeto que aparece no campo da luz não está separado da luz. A luz que ilumina e permeia esse objeto não está separado dele. Não dois. Só existe um aparecendo como luz e objeto, como sujeito, o ser, presença, consciência e fenômenos. Mas fundamentalmente ambos são a mesma coisa. Então, de novo, para que se destina o despertar? Para que nós nos reconheçamos como ser que aparece nesta realidade e vivencia experiências limitantes desta realidade. Mas essa realidade, como um sonho, de momento a momento, está passando. É como se fosse cenas, fotografias, flashes de um filme. Hoje de manhã já passou, ontem já passou, semana passada já passou, tudo vai passando. É a gente, o ser, constantemente aparecendo numa nova cena. Então, toda esta realidade é constituída de experiências. E no próximo vídeo eu vou falar de um fenômeno, né,
chamado o observador, né? Que no começo da investigação é muito utilizado para a gente se desconfundir, né? Para desconfundir o ser que nós somos do ego, né? A identidade do corpo, da mente. O observador não é o ser presença consciência, mas é um fenômeno que se aproxima muito da natureza disso que nós somos. E por se aproximar desta forma, digamos que quanto mais a plataforma, o código-fonte desenvolve esse programinha, porque o observador também é um programinha, também é um fenômeno. Veja, se está aparecendo para você, se está sendo visto por você, não é você. Entretanto, quando a mente se alinha com este fenômeno, com este programa, potencializando a existência, o surgimento e uma maior permanência dele no campo da consciência do próprio ser, é possível aos sujeitos humanos, os jivas, como o Vedanta vai colocar, desenvolver, criar, construir uma realidade de existência para si mesmos, mas direcionada para aquilo que se deseja, no caso, paz, tranquilidade, plenitude e bem-estar. Isso é possível, lembrando que estamos presentes numa realidade, numa dualidade, portanto, sempre vai existir os dois lados da moeda. Acontece que esse alinhamento da mente com esse fenômeno chamado observador pode tirar você, o jiva, a identidade mental, o ego, de um extremo ou de outro da dualidade e te colocar nisso que o budismo vai chamar de caminho do meio, que seria o ponto de equilíbrio. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo.